Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com o Tome Nota e hoje nós vamos falar um pouquinho da lição 3, que tem como título Vencendo a Pornografia. O autor da lição está aqui com a gente, que é o pastor Eberson. Temos também a Camila, né, representando nós, mulheres, aqui para falar um pouquinho. Temos o pastor Fabrício e o Natan está aqui com a gente também para comentar um pouquinho sobre essa lição. E para a gente começar, eu queria perguntar para o Eberson, né? Para ele definir esse termo para a gente. O que é pornografia? A gente consegue definir? Existem alguns tipos de pornografia? Como que é esse negócio desse assunto, Eberson? Então, definir pornografia, né? Hoje mesmo você compartilhou um texto do pastor Augusto Nicodemos com a gente estava olhando lá. Definir pornografia já é uma tarefa difícil, mas a gente entende que seria a prática de ver pessoas na imoralidade sexual, nudez, coisas que a Bíblia condena, né? Então, a questão da pornografia seria justamente expor o que deveria ser secreto, o que deveria ser reservado. Existem alguns tipos, né? O pastor Nicodemos fala pra gente que tem a softcore, se não me engano, hardcore, né? Que são aquelas cenas mais pesadas e alguns outros tipos, né? A gente vê que a pornografia tá o tempo todo, praticamente, à disposição nossa, né? Seja em um comercial de televisão, no outdoor e até em sites, que as pessoas entram e vão especificamente para isso, né? Mas tá muito acessível, tá muito fácil, né, de a gente encontrar isso. O senhor pode comentar um pouquinho sobre essa facilidade no acesso, pastor Fabrício, para a gente? O que o senhor vê sobre essa questão dos jovens ter tanto acesso o tempo todo nas redes sociais e fica muito mais fácil da gente poder ter acesso a esse conteúdo, né? Sem dúvida. Boa noite a todo mundo, né? A paz. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente compartilhar e ter esse tempo aí de edificação mútua. Bom, a gente vive num mundo caído, obviamente, né? A própria Bíblia fala e afirma que o mundo jaz desse maligno. Em tempo de geração tão caída como essa a que nós estamos vivendo e o advento da tecnologia, né? Uso aí até o livro do nosso pastor Eberson, vida.com, uma vida digital saudável, ou digitalmente saudável. Com o advento da tecnologia, a internet, a gente tem esse mundo e esse universo na palma da mão, fica muito fácil os jovens terem acesso a todo tipo de pornografia. O mundo que a gente está é muito promíscuo, né? Então, se a gente viver e entender um pouco dessa cultura sexualizada que nós temos, essa geração nossa habilita o sexo para absolutamente tudo aquilo que nem necessariamente cabe o sexo. Eu não sei se vocês se recordam daquela música que explodiu umas 3, 4 anos atrás, aquela Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, né? Não precisa de nenhum nível intelectual muito grande para talvez compor essa música, deve ter sido talvez algum tipo de demente que compôs, algum tipo de retardo, mas conseguiram sexualizar o tchu e o tchá, né? Coreograficamente conseguiram sexualizar inclusive aquilo que é fútil, que é inútil, que é banal. Então nós estamos numa sociedade que precisa dessa geração de jovens de pudor, de cuidado, de atenção, porque a pornografia está a um palmo da mão, né? Nós estamos fazendo uso dos celulares, e se não souber fazer uso disso, isso pode se tornar realmente um grande mal na nossa vida e nos prejudicando na nossa jornada espiritual, sem dúvida alguma. Realmente a gente tem que tomar cuidado. E essa palavra, Larissa, pornografia, ela também deu origem a outras palavras que a gente usa muito hoje em dia, e que são palavras como o cybersexo, o sexo por telefone e o sexting, que são novas palavras, mas que são originadas da pornografia. Reforçando aí que é complicado a gente definir pornografia, porque sempre, como é um termo muito volátil, a gente não consegue definir, porque já estão surgindo novas palavras, né? Sim, sim. Mas se a gente for tentar ver do lado cristão, né, a gente pode ver que qualquer ato que foge daquilo que foi a intenção de Deus na criação do sexo, né, a gente já pode voltar para essa imoralidade, para essa pornografia, né? Então tudo que é perversão da criação original está em pecado, é errado e acaba entrando nesse lado da pornografia, né?
Então, existem várias nuances, é um tema bem complexo, porque tem várias nuances disso tudo, né? E também é algo que não foi criado ao acaso, né? Assim, existem muitas pessoas que consomem pornografia porque são induzidas, né? E às vezes por trás da pornografia tem várias coisas, né, Eberson? Você comenta com a gente, por favor, em questão de, tipo assim, a indústria que está por trás disso, o ganho que as pessoas têm com pornografia, né? A indústria cinematográfica, tem várias coisas por trás disso também, né? Com certeza, todo mundo leva vantagem, né? Tudo hoje é mercado, né? Tem mercado gospel, por que não tem mercado na área da pornografia, na área aí da objetificação do corpo, né? Então, hoje, o mercado da pornografia, né? O pessoal que produz materiais, vídeos, filmes, é um mercado que fatura muito, né? E é difícil até de entender como algumas pessoas se submetem a isso, né? Outros, por pura ganância, maldade, acaba entrando nessa aí para ter lucro não importa como, né? Então tem muita coisa envolvida e a pornografia muitas vezes ela só é a porta de entrada, né? Por trás da pornografia a gente vai ver outros crimes, como por exemplo aí de tráfico humano, nós vemos abuso sexual, pedofilia, né? Pedofilia, enfim, muitas outras coisas ainda muito piores, né? Se é que dá para a gente medir isso, né? Onde a pornografia é apenas a porta de entrada. Então, acaba que quando você consome pornografia, o mal não está sendo só para você, né? Você pode estar contribuindo com... Você é cúmplice de um movimento bilionário de interferência mundial. Só para você ter ideia, existe um site chamado Pornhub, que é um dos maiores do mundo de vídeos adultos, e eles têm um ranking dos 20 países que são os maiores consumidores de pornografia. Adivinha qual país que está no top 20 de consumo de pornografia? Brasil. Brasil, entre os 20 maiores países consumidores de pornografia digital, né? Falando via web aí. Então, nós temos um universo vasto, haja vista que o Brasil é esse país tão livre que beira a libertinagem, onde ninguém é dono de nada e dono de tudo, né? Onde cada um faz do seu corpo aquilo que bem entende, e a cultura ainda reforça essa máxima. Então, por causa disso, nós nos tornamos um dos países com maior índice de consumo aí, dos 20 maiores países do mundo com consumo de pornografia. E é isso aí, vem o advento daquilo que o pastor Eberson acabou de citar. Nós também estamos no ranking dos países com maior consumo de pornografia infantil, de pedofilia e tantas outras barbáries. Então, é uma cadeia de desconstrução humana e social que a gente vem, que talvez se falar, é só uma pornografia, é só um videozinho. Isso aí por trás tem uma empresa que fatura muito por causa dos viciados sexuais aí, né, de pornografia. O Pornhub, né, pegando o gancho do Fabrício aí, ele divulga todo ano, né, os acessos, o ranking de tudo quanto é coisa. Na lição a gente traz algumas informações aqui, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui. A quantidade de acessos por ano é 42 bilhões de visitas por ano, né? O acesso por dia no Pornhub dá a quantidade de habitantes superior a Canadá, Austrália, Polônia e Holanda juntos, né? Ou seja... Quase ninguém, né? Uma porrada de gente. Que acessa todo dia. Tem um continente diário acessando. Conectar. De repente, essa hora que a gente está falando mal desse povo, eles estão lá fazendo sacanagem lá no site, né? Então, tem que realmente ter cuidado. É uma tensão. E sabe o que é o mais assombroso? O tipo de pesquisa que é feito. Lesbianismo, sexo entre mulheres aí, e infantil. É um negócio assustador. Esse é o que mais me assombra. O tipo de pesquisa de material que é feito nesses sites. Só para complementar, os números eu acho muito importante a gente mostrar os números. Então, eu fiz uma pesquisa para trazer aqui para vocês. Esse mercado, né, essa indústria da pornografia, ela movimenta 100 bilhões por ano.
Se a gente for colocar isso por segundo, só para a gente ter uma ideia da dimensão da lucratividade desse mercado, R$ 10.000 por segundo. Então, assim, realmente é um mercado que visa mesmo o lucro, né, o dinheiro. E é um assunto que precisa ser comentado, precisa ser discutido dentro das igrejas, porque muitas pessoas pensam que é só homens descrentes que consomem pornografia. E, na verdade, não é isso, né? Nathan, o que você acha sobre esse consumo da pornografia? Né? É só homem, é só jovem, é só descrente? Você pesquisou alguma coisa? Olá, pessoal, aparecendo por aqui agora, né? Então, como você já falou aí, né, Larissa, e o próprio pastor Eberson também fala na lição, a pornografia ela é algo que antigamente era mais restrita ao homem, né? Então era colocado mais ao universo masculino que acessava esse tipo de conteúdo na internet, mas hoje em dia a gente vê que não é mais tão assim, né? Isso não é algo que está tão restrito somente aos homens, né? Ao universo masculino. O pastor Eberson, né, colocou na lição também dados desse site que já foi citado aí, de que algo mais que vem sendo muito pesquisado nesse site é pornô para mulheres, né? Então a gente percebe que as mulheres também vêm consumindo muita pornografia na internet. Não somente as mulheres, né? Como você mesmo já falou, jovens, se é jovem descrente, se é jovem crente, tem consumido, né? Então, infelizmente, nós que somos líderes, né, estamos perto de muitos jovens, a gente acaba sabendo, né, de muitos jovens cristãos que têm consumido também pornografia. Isso é algo muito alarmante e por isso a necessidade de a gente falar sobre isso na igreja, de a gente trazer toda essa informação sobre os malefícios da pornografia para os jovens, para as pessoas, né, como um todo, porque infelizmente a gente percebe que tem sim muitos jovens cristãos, né, que estão dentro da igreja consumindo pornografia, né? Então, é algo que tem, assim, atingido não somente aos homens, como, não sei, né, se já foi antigamente, mas como um todo, a pornografia, ela vem atingindo as pessoas vêm consumindo muito isso, infelizmente, até dentro da igreja, né? A gente percebe isso também. Eu diria ainda que a gente poderia subir ainda mais o nível, se é que nós poderíamos nivelar nesse sentido, mas líderes, pastores, obreiros, sim, com pessoas que estão nos púlpitos, que às vezes a gente pensa assim, ele não deve sofrer com isso, né? Como eu gosto bem do pastor Lucinho dizendo, né, o que corre aqui não é óleo do Espírito, né? Não é óleo da unção, é hormônio, é sangue. Então, todos estão propensos a isso. E nós vivemos uma cultura sexualizada. O comercial, para ter audiência, ele tem que ter um apetrecho, tem que ter algo ali que chame a atenção do homem ou da mulher, né? Então, tudo quanto é assunto, tudo quanto é produto, eles acabam dando um jeitinho de sensualizar os filmes, séries, novela. Nem vou falar que crente não assiste novela, né? Mas tudo nesse sentido. E os líderes também, por exemplo, eu já aconselhei líderes de jovem, mas não foi uma nem duas vezes, não. Foi muitas vezes que tem dificuldade com a pornografia. Obreiros, eu lembro um dia de um obreiro de uma igreja me procurar falando que era viciado em telessexo, né? Sexo por telefone. Então, eu lembro de aconselhar outros ministros falando, tipo, tendo dificuldades nessa área também. Então, nós precisamos entender o seguinte: o público é bem abrangente, homens, mulheres, crianças, adultos, adolescentes, obreiros, membros, todos podemos perfeitamente ser tentados nessa área. Solteiros e casados, né? Não tem muita acepção, não. Só para você ver a nível de informação, da pergunta da Larissa aí, nesse mesmo site, um Pornhub, ele diz que 39% do acesso dele a nível Brasil é do público feminino, sendo 61% masculino e 39% especificamente por cliques femininos. Então, nós temos também uma crescente, talvez, sobretudo por esse tempo de empoderamento feminino, meu corpo, minhas regras, ninguém larga a mão de ninguém. Então, talvez, nesse empoderamento todo que a gente está vendo aí, nesse discurso que a gente está ouvindo aí do politicamente correto,
que cada um faz de si o que bem quer, nós estamos vivendo numa geração que, apesar de ser livre, não sabe ser livre, né? Então, sendo livre, faz uma opção para o novo tipo de encarceramento. Talvez por isso que a gente está vendo o crescimento tão monumental aí da pornografia, como o Eberson disse aí, indiferente do público, alcança gregos e troianos. Puxando um gancho do que o pastor Fabrício acabou de dizer também, né, vale a gente citar que uma das categorias mais populares, né, desse site é a do lesbianismo, né? Puxando essa questão aí do feminismo e tudo mais. E aqui no Brasil também, uma categoria que tem crescido muito, segundo os dados desse site também, é a dos transgêneros, né? Então, o Brasil ele tem consumido muita pornografia nessa categoria dos transgêneros. Então, Brasil, só para informação. Primeiro colocado sobre transgêneros é o Brasil, né? Sim, sim. Complementando, né, eu li, não vou lembrar onde, mas que durante esse confinamento que o coronavírus trouxe, que a Covid trouxe, os acessos aos sites pornográficos aumentaram, assim, esporadicamente, né? As pessoas ficando dentro de casa, quietas, não tendo com o que se divertir, entravam mais nesses sites, né? Mas assim, eu acredito que os atos externos, eles são resultados dos nossos desejos mais internos. Aquilo que a gente faz, ele é colocado primeiro, tá lá dentro da gente, né? E na lição, o Eberson trouxe uma fala da pastora Andréa Vargas, que eu achei muito pertinente. E ela fala assim, eu vou ler para vocês, mas está na revista. O vício sexual é o sintoma de um problema chamado idolatria. Sempre que algum ídolo assume o coração humano, todo tipo de desequilíbrio e de desajuste acontece. É uma questão de tempo, mas a conta da imoralidade vai chegar e só a obra da cruz tem poder suficiente para resolver a raiz do problema, o coração humano. Como vocês dizem, todos, né, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças, sejam crentes, descrentes, pastores ou não, nós todos somos pecadores e nós todos estamos submetidos a ter essa tendência de pecar, né? E eu acho que quando, como a pastora Andréia disse aqui, é algo que está mais interno, é o ídolo que está dentro do nosso coração. Se a gente está sendo viciado em alguma coisa assim, é porque Jesus não está tomando, não está reinando, existe outra pessoa, outra coisa reinando dentro do nosso coração. Pastor Fabrício, comenta com a gente um pouquinho sobre essa idolatria no coração humano. Uma vez eu ouvi um pastor chamado Leandro Vieira dizendo que quando o homem não adora a Deus, ele se torna o seu próprio Deus, né? Ele se torna idólatra de si mesmo. Então, num tempo de tanto ego, de tanta vaidade que a gente está vivendo, como os tempos atuais, é normal nós descentralizarmos Deus, né? Eu conversava com alguns jovens há pouco tempo, principalmente nessa máxima social de que todo mundo atribui que Deus é exclusivamente amor. Eles fracionam uma parte de quem é Deus, totalizando, conceituando ele minimamente, atribuindo a Deus como um todo uma parte de quem ele é, que ele é um Deus que só ama. Sendo um Deus, na cabeça do ponto de vista social, que só ama, as pessoas não conseguem se relacionar com um Deus completo, elas se relacionam com uma parte dele. Logo, elas não conseguem, nessa relação, se completarem, ressignificarem a sua identidade, acharem uma razão de ser e de existir, e elas começam a se tornarem amantes de si mesmas. É esse o próprio conselho, inclusive, que Paulo dá a Timóteo. Olha, nos últimos tempos, os homens serão amantes de si, eles estarão pensando mais em si, gastando mais tempo consigo, não se preocupando de fato com aquilo que é importante para a jornada. Então, nesse tempo, os homens se tornaram amantes de si mesmos. Um tempo tão hedonista, né? Todo mundo está em busca de prazer. A máxima diabólica que a gente tem ouvido aí sobre a mentalidade dos jovens é que nós nascemos para ser felizes e parece que vale tudo em troco dessa felicidade. Essa idolatria de si mesmo, uma hora chega a conta, né? Essa conta chega em razão do pecado. Eu me tornei tão amante de mim mesmo que eu não consigo amar o Criador de todas as coisas. Eu amo e me apaixonei pelo alvo da criação, ou seja, por mim mesmo. A prioridade é o meu prazer, a minha vontade, o meu desejo, não importando as consequências. A gente está vendo aí uma geração completamente perdida, não sei se dá para dizer isso no bom sentido da palavra, porque ela está preocupada absurdamente em si. Há tempos atrás eu fiz uma experiência social, se é que a gente pode chamar assim, de me submeter a assistir um reality show, assisti 3 episódios desse reality show, chamado De Férias com o Meu Ex. Eu não sei se vocês já viram, assistiram, ou se assistem, porque, né, não duvido nada de crente. Mas
O programa diz o quê? Eles colocam um monte de gente dentro de uma casa e vai chegando os ex-namorados, namorada e tal. Enfim, a grande moral da história é que haja a pegação. E nesses 3 episódios que eu me submeti a assistir, você vê o nível de pegação, todo mundo pegando todo mundo, ninguém de ninguém, ninguém tem dono e todo mundo faz o que bem entender, porque todos são seres livres. Então você percebe o nível de degradação, de valor e de significado de identidade que essa geração tem, que ela se tornou, como a própria frase da Andrea Vargas aí, amante de si mesmo. Tá aí, vida.com, uma vida digitalmente saudável, nas bancas mais próximas da sua casa. E para combater esse pecado, né, a gente tem que se voltar para Cristo, né? Mas antes da gente falar sobre como a gente pode combater, eu queria, Camila, você sabe linkar, às vezes, alguma consequência de consumir do jovem, das pessoas consumirem essa pornografia? Você consegue falar para a gente alguma consequência disso? Na própria internet, a gente vê muitos sites que vão reforçar essas consequências, inclusive sites não religiosos que não fazem menção nenhuma à religião. Então, assim, a gente consegue perceber que a primeira consequência é que essa prática, ela te cega para as consequências. Então, essa é a primeira consequência que a gente consegue perceber. Uma outra consequência também é a criação de expectativas, né? A pessoa ela começa a consumir aquele conteúdo ali e ela começa a criar na cabeça dela expectativas para que ela venha imitar ou que ela venha fazer aquilo que está sendo visto. E a gente sabe que a realidade é muito diferente, porque eles são atores que estão atuando, eles estão sendo pagos para isso, ou seja, eles não estão fazendo aquilo da forma real, eles estão realmente sendo pagos para exagerar, para que as pessoas se interessem em consumir. Então, essas são uma das consequências. Essa cegueira sobre as consequências, ela, por si só, ela já cria esse vício, né? E depois do vício, ela causa essa idolatria. Porque existe uma frase que eu gosto bastante que diz assim: em que você coloca o seu tempo é o que você prioriza. Se a pessoa coloca o tempo dela em assistir aqueles vídeos e deixa de fazer outras coisas, às vezes mais importantes, outras coisas do dia a dia, da rotina do ser humano, ela começa a priorizar aquele momento, ela começa a idolatrar, colocando o seu tempo naquilo, né? E existem muitas outras consequências, que nunca é o bastante, a pessoa nunca está satisfeita, a pessoa sempre quer mais, a pessoa não consegue parar, traz aquele sentimento de culpa, né? Depois que tudo acontece, a pessoa se sente vazia, porque isso não preenche ninguém, então traz aquele sentimento de culpa, distorce a real visão do sexo e a visão para que o sexo foi criado, segundo a Bíblia, que a gente bem conhece. Então, essas são uma das consequências que eu quero destacar aqui. Além da deformação, como nós enxergamos o outro, né? Tanto o irmão quanto a irmã, nós já objetificamos quem é o outro, porque nós olhamos só como um pedaço de carne. Eu já aconselhei casais de jovens casados que eles não conseguem mais ter relação sexual se não tiverem uma pornografia. Não há libido, não há prazer, não há nem excitação, no caso de jovens casados, se eles não estiverem junto ali no momento da sua relação assistindo a pornografia. Ou seja, eles se tornaram tão dependentes de pornografia que até para que eles tenham satisfação, eles precisam serem alimentados visualmente por um filme pornográfico ou um vídeo pornográfico. Então, isso diminui o libido, deixa o relacionamento frígido e outras consequências que a gente sofre aí nessas relações. Aproveitando aí o gancho, né? Eu estava fazendo o teste do enquadramento do livro agora e o Fabrício fala. É propaganda. Seguinte, tem um capítulo no livro Vida.com. Na verdade, essa lição foi extraída do livro, né? Foi um corte aí de uma pequena parte do livro. Eu conto, por exemplo, a experiência, né? O estudo do Dr. Kevin Majerus, acho que é isso aí. E ele fala, por exemplo, do mal que a pornografia faz no corpo humano, né?
que a pessoa ela começa a dar uma alta voltagem, né, uma alta carga de dopamina, e isso começa a destruir os receptores de dopamina. Então, hoje ela sente prazer vendo um relacionamento heterossexual, amanhã isso não vai ter graça para ela, então ela vai para alguma coisa mais pesada, talvez aumentar mais a dose, pessoas, talvez pessoas do mesmo sexo, enfim. E ela vai chegando no nível que isso também não vai satisfazer, e ela vai piorando ainda mais aquilo que ela está assistindo. Eu lembro que numa das nossas lives que a gente fez aqui no início da pandemia, eu falei sobre pornografia e um líder de jovens me procurou e falou assim: pastor, olha só, depois daquela palavra eu fui aconselhar um jovem que ele estava vendo pornografia de pessoas fazendo sexo com cadáveres. Olha o nível que a pessoa chegou. Então, a pornografia ela faz mal, inclusive fisicamente, psicologicamente. A pessoa vai destruindo os receptores de dopamina e ela vai desenvolvendo doenças, ela vai desenvolvendo aí uma depressão, um déficit de atenção, vai ficando ansiosa, vai ficando, como se diz, no nível quase que vegetativo. Então, é uma droga mesmo que faz muito mal e que, inclusive, pode levar a enfermidades que causam a morte. Ei, Eberson, só pegando um gancho aí, me perdoa, Larissa, te interromper mais uma vez, mas só pegando o gancho aí no que o pastor Eberson acabou de falar, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e diz assim, ó, que homens que passam muito tempo vendo pornografia na internet parecem ter menos matéria cinzenta em certas partes do cérebro e sofrem redução de sua atividade cerebral, indica um estudo, nos Estados Unidos, um estudo alemão, publicado aí nos Estados Unidos. Então, o autor diz assim, ó, encontramos um importante veículo negativo entre o ato de ver pornografia durante várias horas da semana e o volume de matéria cinzenta no corpo estriado direto do cérebro. Ou seja, quem consome muita pornografia acaba ficando um pouco mais burro, né? Então, diminui a quantidade de matéria cinzenta no cérebro, né? Então, o excesso de pornografia não é só prejudicial às esferas da nossa espiritualidade, mas como o pastor Eberson colocou, e esse estudo aqui, ele também afeta o nosso cérebro, a nossa forma de viver, o nosso comportamento de modo geral. Então, pornografia é um mal que talvez afeta a tricotomia humana. Não vamos entrar em polêmica aí agora da tricotomia. Né? Corpo, alma e espírito, e mexe com todas as esferas do ser. Eu li também algo falando que o nível de dependência, o que a pornografia causa é da mesma forma de quem consome cocaína no organismo da pessoa. Então, assim, equiparado, alguns estudos mostram, e eles são, e assim, da parte da psicologia, da psiquiatria, é considerado um distúrbio psiquiátrico e precisa de tratamento. Quem é viciado... Patológico, né? Dependendo do nível... Hã? Patológico, dependendo do nível de vício, né? Torna uma dependência. Sim, torna uma dependência. E vamos caminhando para o fim aqui. Como que a gente pode se livrar? Quem é viciado nisso, quem tem esse costume, tem essa prática desse pecado, como que um cristão pode falar, não quero mais fazer isso, e tem alguma dica prática, o que precisa ser feito? Eberson, você como autor aí da lição, traz alguma coisa para a gente poder aconselhar esses jovens que a gente está dando aula? Então, eu coloquei 3 tópicos aqui, falando sobre, então, talvez uma pequena receita, é claro que cabe muito mais coisa aqui, né? Mas a primeira coisa é diagnosticar o mal, né? A gente precisa ter convicção de que pornografia é pecado, que faz mal, né? E como é que a gente passa a ter essa convicção? A partir do momento que a gente expõe a nossa vida diante das Escrituras. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, é conhecendo as Escrituras que a gente começa a enxergar a nossa sujeira. A gente começa a enxergar o pecado que é em nós, começa a ver aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não glorifica a Deus. Depois disso, então, quando nós entendemos aquilo que faz mal, a gente começa a mudar os hábitos, né? Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, a renovação da mente já aconteceu mediante as Escrituras, ou segue acontecendo até que Jesus volte. Vamos pensar assim, né? Então, a partir disso, então nós começamos a mudar os hábitos, né? Não conformar com o mundo é fazer diferente do mundo, fazer aquilo que agrada a Deus. Então, tem o nosso
nós sermos moldados por uma mentalidade bíblica, uma mentalidade que glorifica a Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, depois que a gente diagnosticou o mal, que a gente mudou os hábitos, nós também temos que nos precaver, né? Temos que também tratar os gatilhos. Como assim tratar os gatilhos? Entra na questão da vigilância, né? Nós temos que vigiar o tempo inteiro, né? Então, qual que é a ideia aí de tratar os gatilhos? Por exemplo, o que leva você a querer ver pornografia? Talvez é assistir televisão sozinho no seu quarto. Então, tira a TV do seu quarto. Talvez seja o grupo de WhatsApp que você faz parte. Sai do grupo. Talvez seja aquele programa de TV que te incita a querer ver mais. Então, pare de assistir. Talvez pode ser um canal no YouTube, enfim. Você que vai identificar o que te faz mal, o que te faz querer dar um passo a mais em direção ao pecado, em direção à pornografia. Então, nós vamos tratar esses gatilhos aí. Nós vamos vigiar nesse aspecto aí. E é sempre bom, não está aqui na lição, mas é sempre bom a gente ter com quem conversar, né? Então, é importante a gente ser vulnerável. Talvez você não tenha aí liberdade para se abrir com seus pais, com seus pastores. Procure um amigo, o seu líder de jovens, procure alguém da sua idade e fala, olha só, eu estou com dificuldade nessa área aqui, me ajuda em oração, me ajuda a vencer esse mal, né? Mas lembre-se, procure alguém cheio do Espírito Santo. Não procure alguém que você vai, em vez de ser puxado, você que vai puxar ele, né? Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. Alguém quer complementar? Eu vi em um site, que acho que é Desiring God, e eu achei um negócio interessante, falando sobre cantar. Aí ele pegou, igual adolescente quando coloca as siglas, né? C-A-N-T-A-R, cantar. Aí ele falou assim, sede corra, tanto quanto possível e razoável, de situações e visões que possam despertar esses desejos em prova. A, de ataque esse pensamento lascivo dentro dos 5 primeiros segundos, diga não, e o faça com a autoridade de Jesus Cristo. E aí ele continua, N, de norteie sua mente forçadamente para a superior satisfação que é Cristo. Dizer não, não bastará. Você vai precisar se mover da defesa para o ataque. Lutar de fogo com fogo. Torne seguro os seus pensamentos e a sua mente. E a promessa de que Jesus Cristo realmente tem para você, remova então essas imagens mantendo os seus olhos em Cristo. A de alegre-se com uma satisfação superior, cultivando as capacidades de prazer em Cristo. E R de redirecione a sua mente, suas atividades úteis, longe de ociosidade e outros comportamentos que podem te tornar vulnerável. Então, achei isso aqui, sim, esse cantar bem interessante aí para a gente entender que, às vezes, para fugir desses pecados de pornografia, cantemos. Bom demais, ótimo esse acróstico, né? Vai servir para lembrar. Pessoal, a gente está chegando no fim. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, Pastor Fabrício, Camila, Pastor Eber, o Natan. E eu espero que esse nosso bate-papo aqui tenha sido elucidativo, tenha te ajudado, professor, né, nessa lição que vai ser ministrada. E conta com a gente, porque precisar, estamos aí, segue aí o Tome Nota, que a gente vai tentar trazer luz para você, transmitir a palavra de Deus para os seus alunos, tá bom? Espero que tenha te abençoado e esse bate-papo abençoou muito a nossa vida, a gente aprendeu demais. Obrigado para todo mundo. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Valeu, galera. Até a próxima.